o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, não, também, porque uma folha está no céu. Você está acompanhando ao vivo aqui pela TV Brasil esse início dessa cerimônia, onde o presidente Lula recebe centrais sindicais em Brasília. Vários líderes de centrais sindicais já estão aí a postos para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para esse encontro, que também tem a participação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. São 10 centrais sindicais que participam desse encontro lá no Palácio do Planalto. São imagens ao vivo do Salão Nobre, um salão bem central ali no Palácio do Planalto. Daqui a pouquinho o presidente Lula deve estar descendo a rampa para participar desse evento. A gente continua acompanhando ao vivo esse encontro, portanto, então, do presidente Lula com os centrais sindicais. São 10 representantes de centrais sindicais que vão participar desse evento com o presidente Lula, e a TV Brasil mostra ao vivo para você todos os detalhes, todas essas informações dessa cerimônia. Socorro. Aí, o Léo, sabe se conseguiria confirmar? Senhoras e senhores, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Rui Costa, do ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho,
Neste momento, pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, no sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em receio, com liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça trava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Para uso da palavra, o presidente da Central com Lutas, Luiz Carlos Prates. Para uso da palavra a seguir, o presidente da CUT, Sérgio Nobre.
Bom dia, companheiros, companheiras. Gostaria de saudar os presidentes das centrais sindicais. Queria saudar de maneira muito especial a militância da minha central, a Central Única dos Trabalhadores. Queria saudar também, de maneira muito calorosa, a militância de todas as centrais sindicais e que eu não tenho dúvida de que a nossa unidade construída foi fundamental para resistir ao fascismo e pela espetacular e histórica vitória do presidente Lula em outubro. Quero saudar também as autoridades aqui presentes, quero saudar o ministro Rui Costa, meu querido companheiro Luiz Marinho e saudar também nosso querido companheiro e nosso orgulho da classe trabalhadora, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, nesse momento aqui, queria expressar, em nome de todo o movimento sindical, nossa solidariedade pelo ataque terrorista, golpista e covarde que aconteceu no último dia 8 de janeiro. Nós não temos dúvida de que esse ataque teve quem planejou, teve quem financiou, e esse ataque à democracia não pode ficar impune. É fundamental que todos aqueles que participaram desse movimento golpista sejam identificados, sejam julgados e, com base na lei, exemplarmente punidos e sem anistia. Sem anistia. Sem anistia. Também queria, companheiros e companheiras, dizer que no Fórum dos Presidentes das Centrais, nós estabelecemos um acordo, nós temos uma pauta unitária da classe trabalhadora e cada um dos presidentes pegou um tema que a gente considera prioritário para falar aqui nesse evento. E o tema que me foi colocado é a importância do Ministério do Trabalho. Esse Ministério, presidente, parabéns pela retomada do Ministério do Trabalho, porque esse Ministério, como todo mundo sabe, foi extinto logo no início do mandato do genocida. Tenho certeza que o companheiro Marinho, quando assumiu o cargo e entrou no Ministério, não deve ter encontrado nem sombra do que esse Ministério foi na tua época, a grandeza, a estrutura que tinha, porque eles destruíram o Ministério. E a destruição desse Ministério, ele está muito coerente com o que pensavam os fascistas, porque para eles a visão de país, e de desenvolvimento para crescer, tem que destruir direitos, tem que precarizar, tem que acabar com a legislação trabalhista, tem que perseguir os sindicatos. Então, se a agenda é essa, qual é o sentido de ter Ministério do Trabalho? Então, eles destruíram. Agora, nós estamos muito convencidos de que, na nossa estratégia de desenvolvimento, é fundamental que o trabalho tenha centralidade na estratégia de desenvolvimento. E, para isso, precisamos ter um Ministério do Trabalho reconstruído e um Ministério do Trabalho muito forte, porque nós sabemos que os empregos de qualidade que a gente tanto sonha e precisa, eles não vão ser consequência só da política econômica, porque na história do nosso país a gente já viu que houve períodos em que o país cresceu, o PIB cresceu, mas cresceu aprofundando desigualdades, com postos de trabalho sem nenhuma qualidade e, muitas vezes, com salário aviltante. Então, é muito importante que esse novo Ministério do Trabalho seja um Ministério do Trabalho que atue junto com outras pastas. Tem que atuar junto ao Ministério da Fazenda, junto ao Ministério do Planejamento, junto ao Ministério da Previdência, do Desenvolvimento Agrário, para que o crescimento, que nós temos certeza que virá, vai vir acompanhado de emprego de qualidade, de emprego protegido e também com organização sindical. Portanto, companheiros e companheiras, é um enorme desafio. E queria saudar a nomeação do companheiro Luiz Marinho, porque esse companheiro, se nós queremos um Ministério do Trabalho forte,
tem que ter um ministro do Trabalho à altura, e a história de vida do companheiro Marinho mostra que ele é a melhor pessoa para assumir esse grande desafio. Então, companheiro Marinho, contem com as centrais sindicais nessa caminhada. Viva a democracia, viva a classe trabalhadora! Fará uso da palavra o presidente da Força Sindical, Miguel Torres. Central, é Força Sindical! Central, é Força Sindical! Central, é Força Sindical! Obrigado, Nelson. Bom dia a todos os companheiros, companheiras, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhor ministro do Trabalho e Emprego Luiz Marinho, senhor ministro Rui Costa, demais ministros de Estados, queridas deputadas, deputados, em nome do companheiro Paulinho, nosso deputado federal, eu aqui cumprimento todos os deputados federais aqui presentes, senadores aqui presentes e senadoras. É significativo o fato de estarmos aqui hoje, no Palácio do Planalto, realizando esse encontro de sindicalista com o nosso presidente Lula. De fato, não é uma novidade ou coisa parecida com que o Lula receber dirigentes sindicais. É por demais conhecida a sua trajetória de dirigente sindical, de fundador do Partido dos Trabalhadores, de presidente dos sindicatos dos metalúrgicos do ABC, de fundador da CUT, de organizador das Concrates. Então, isso não é novidade, retomando os trabalhadores, pisando novamente aqui nesse espaço, que é o espaço da democracia dentro da nossa presidência. Então, somos testemunha de todo o esforço da trajetória do companheiro Lula em defesa dos direitos sociais, da democracia, durante todo esse tempo. Injustamente penalizado, injustamente caluniado, e hoje nós, trabalhadores aqui presentes, nesse encontro com a unidade das centrais sindicais, temos esse orgulho de estar aqui presente, junto com o nosso grande amigo, companheiro, presidente Lula. Esse encontro também se reveste de um caráter especial. É um momento para discutirmos com o presidente nossas reivindicações e propostas. Porém, face ao ocorrido no dia 8 de janeiro, esse encontro transformou também em um ato de solidariedade ao governo e às instituições, o Legislativo, o Judiciário e a Presidência da República, que foram violentamente maculados pela violência fascista e golpista promovidos por radicais inconformados com a vitória eleitoral da chapa Lula-Alckmin, devendo ser todos indiciados, acusados, julgados, condenados com a severidade que a situação exige. O movimento sindical é um dos principais alicerces da democracia. Não existe país desenvolvido no mundo, democraticamente, que não tenha o movimento sindical respeitado. E nós estamos vendo isso no começo do governo Lula, trazendo de volta esse tema tão importante para nós trabalhadores e trabalhadoras. Senhor presidente, senhores ministros, companheiras e companheiros, se por um lado o ex-presidente Bolsonaro desprezou duramente a representação dos trabalhadores, por outro, tratou como pão de ló os setores empresariais e políticos interessados em dividir, em desorganizar os trabalhadores e suas organizações sindicais, por essa via aumentar seus lucros e poder. O Ministério do Trabalho foi desmantelado
foi esquartejado, talvez pelo primeiro ato em janeiro de 2019. Então, isso para nós tem um simbolismo hoje de essa reconstrução. E reafirma aqui as palavras do companheiro Sérgio Nobre, a importância de o senhor ter escolhido uma pessoa que já passou pelo Ministério do Trabalho, tem um resultado que foi conquistado na sua gestão, que foi o companheiro Luiz Marinho, que teve apoio de todas as centrais sindicais nessa indicação. Então, muito parabéns por essa indicação. É fundamental reverter esse quadro. É indispensável que, em um país tão desigual como o Brasil, poderá haver desenvolvimento econômico e social, alijando os trabalhadores dos resultados econômicos e diminuindo o enorme potencial do nosso mercado interno. Não é necessário ir muito longe para citarmos exemplos de que, quando houve emprego, aumento de renda do trabalho e melhoria de condições de vida da maioria do povo, o país cresceu, diminuindo as desigualdades, como ocorreu nos mandatos do nosso presidente Lula. É no sentido da valorização do trabalho, da conquista de salário justo, de melhores condições de trabalho, de emprego digno para todos e todas, que precisamos fortalecer as negociações coletivas em todos os níveis, atividades econômicas, envolvendo os sindicatos, federações e confederações, inclusive no serviço público, com a ratificação da Convenção 151 da OIT, reafirmando a negociação coletiva como instrumento de regulação das relações de trabalho que promove o desenvolvimento econômico e socioambiental. Todos sabemos que não há negociação coletiva verdadeira sem a intensa e obrigatória participação dos sindicatos. Sabemos ainda que a negociação coletiva valoriza, exige sindicatos fortes e representativos. Por isso, estamos verdadeiramente empenhados em promover um grande processo de atualização da estrutura sindical brasileira, com o objetivo de fortalecer os sindicatos, ampliar sua representatividade, do sindicato unitário de base, passando pelas federações e confederações, chegando às centrais sindicais, preservando a autonomia em relação ao Estado e ao patronato, avançando no estabelecimento de regras avançadas de democracia sindical, do direito de oposição, da realização de processos eleitorais democráticos, da transparência no relativo à utilização dos seus recursos financeiros e do primato da prestação de contas. Devemos combater firmemente a pulverização da estrutura sindical, promovendo exatamente a agregação, a fusão de sindicatos, combatendo a indústria do sindicato de carimbo. Para tanto, dispomos-nos a encarar abertamente o necessário debate com a sociedade, com os trabalhadores, com o governo, com o empresariado, com o parlamento, pois tais mudanças somente se consolidarão a partir de uma solução legislativa democrática capaz de mudar e aperfeiçoar o arcabouço legal da estrutura sindical brasileira. Dentre essas mudanças, destacamos a necessidade de se resolver definitivamente o financiamento da atividade sindical. O que os trabalhadores não pedem e não estão pedindo de volta é o imposto sindical. Nós queremos que a negociação seja valorizada, que os trabalhadores decidam o que ele paga e como paga para o seu sindicato. Compatível com essa nova e aperfeiçoada estrutura sindical que propomos, baseado em uma contribuição aprovada em assembleias representativas, democráticas, devidas por todos os abrangidos pelas normas coletivas acordadas, estipuladas com bases em critérios da razoabilidade. Estamos prontos e habilitados para o debate. Senhor presidente, temos certeza que o governo de Vossa Excelência irá olhar com muito carinho o fundamento das nossas propostas, que marcam um novo e decisivo momento para o movimento sindical do Brasil. E por que não dizer de todo o mundo? Então, companheiros, companheiras, nessa parte da atualização da estrutura sindical, nós propomos isso em uma unidade das centrais sindicais, junto com todo o movimento sindical, que nós precisamos realmente fortalecer o movimento sindical e temos certeza que seremos acolhidos nessa prática. E para nós, como o senhor sabe, trabalhadores e trabalhadoras,
Só a luta faz a lei. Muito obrigado. Fará uso da palavra agora o presidente da UGT, Ricardo Patá. Bom dia, amigos e amigas. Cumprimento aqui todos os presidentes das centrais sindicais. Cumprimento o ministro Rui Costa, que é aniversariante. Parabéns, Rui Costa. Palmas para o Rui Costa, aniversariante. O povo da Bahia que não deixa eu esquecer. Trouxeram um presente para você aí, o Marcelo. Cumprimento o meu amigo Marinho, companheiro de longuíssima data. Muito bom tê-lo de volta. Lula, mas como é bom falar para o Lula, hein? Pelo amor de Deus, que bom que o Lula está de volta! Mas eu quero fazer aqui um cumprimento especial ao povo brasileiro, mas quem efetivamente deu a vitória para o Lula? As mulheres do Brasil! E os nordestinos, tem nordestino aqui? É Nordeste! Graças ao Nordeste e às mulheres, o Lula voltou. Ah, olha lá Pernambuco, olha lá. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho um tempo aqui para falar e vou tentar cumprir. Coube a mim um tema daqueles que dividimos. O Brasil é um país rico, é maravilhoso o Brasil. Uma agricultura, minérios e um povo extraordinário. Mas o povo continua passando fome. Continuamos a ter discriminação racial, discriminação para com a mulher. Nós estamos tendo uma oportunidade única de resgatar para o Brasil o que é mais importante, a cidadania. E o que me compete, presidente Lula, é dizer dos trabalhadores em aplicativos, que, a meu ver, hoje representa os miseráveis do Vitor Hugo, representa o trabalho precário. Todo mundo fala nos aplicativos, nas plataformas, mas nós precisamos, na realidade, resolver. Porque aqui na minha fala, morreu uma pessoa lá em São Paulo. Na minha fala, uma pessoa teve sequelas. A saúde do trabalhador, ela é mais importante, inclusive, que o debate, a discussão que nós vamos debater, o Marinho já marcou, inclusive, para amanhã. Mas, enquanto se debate, as mortes continuam. Então, a minha vinda aqui é apelar para buscarmos alternativa para a vida do trabalhador, para a família do trabalhador. Muitas vezes não tem seguro de vida, a qualificação profissional. Muitas vezes as pessoas estão na moto e não tem, a moto está até com pneu, nem sei como anda. Vão como foguete, farol vermelho, passa problema para ele e para as pessoas que lá estão. É fundamental que nós possamos abraçar e incluir dentro da nossa estrutura aqueles que são excluídos, que são as pessoas que trabalham no aplicativo. Nós temos aqui vários deputados, quero cumprimentar o deputado da UGT, nosso companheiro Mota, para que junto nós possamos, com outros deputados, deputado Paulinho, entre outros, construir aquilo que nós queremos o melhor para o Brasil. Nós precisamos, presidente Lula, e aqui tem uma unidade. Você falou na campanha, que pela primeira vez via na campanha a unidade do movimento sindical. Nós temos orgulho da nossa solidariedade, o trabalho conjunto que desenvolvemos, temos o Lula na presidência de novo. Agora é fundamental
A presidência está aí, mas é importantíssimo o nosso trabalho que continue equilibrado e buscando alternativas da inclusão social. Com certeza, capacitação, qualificação são temas que nós temos condições de ajudar a construir o que é melhor para o nosso país. A pandemia, com a quarta revolução industrial, potencializou uma série de instrumentos tecnológicos. Então, nos compete estar nos qualificando para que a gente possa instrumentalizar um Brasil melhor. Representamos todas as categorias do nosso país. E, às vezes, eu comento, aquelas pessoas que trabalham para pescar, pescam o nosso peixe e não têm condições de trabalhar. O pessoal que trabalha na área rural, dá a terra, trabalha na terra, nos dá comida e não tem o que comer. Eu sou comerciário e tenho uma preocupação grande agora por conta de uma empresa que era muito grande, que é a Americana. 40 mil pessoas podem ter problema de uma hora para outra. Então, a cada instante nós temos um problema. Queremos construir um Brasil cidadão e um Brasil melhor. E isso só pode ser feito com o Lula presidente, e que já é. E nós vamos construir com ele o melhor Brasil que nós sempre sonhamos. Viva o Brasil e viva o Lula! Eu vou dar aqui, ó, no meu minuto que falta, uma camiseta da Guarda Civil do Brasil que conta com o Lula. Eu vou dar lá para o Lula, o meu amigo Ricardo. Vamos tirar foto. Neste instante, fará uso da palavra o presidente da CTB, Adilson Araújo. Vamos lá. Boa. A luta é para valer. Bom, quero, em nome da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar em especial meu querido amigo presidente Lula, dizer que Caio mandou um abraço, está aguardando o churrasco, e não posso negar. Saudar as senhoras deputadas, senhores deputados, os presidentes das centrais sindicais, as nossas dirigentes, os nossos dirigentes, saudar a representação das confederações, da nossa querida CONTAG, da nossa querida CONTAR, dizer da importância dessa união. Assim diria o mestre Rui Barbosa: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Eu inicio minha fala, presidente, dizendo que o tema que me compete, ele tem muita relevância com o debate acerca do Brasil que queremos. Eu penso que a grande batalha que nós travamos, ela buscou responder à altura uma máxima de que o Lula não poderia disputar as eleições, se disputasse e ganhasse, não ia tomar posse, e se tomasse posse, não ia governar. A racionalidade política, o equilíbrio e a sagacidade, reunindo diversos atores sociais, propiciou com que a gente travasse a primeira e diria a mais importante batalha, a consecução da PEC da transição. Então, ao patamar que se insere esse debate, eu penso que fundamentalmente, e aí não há contradição naquilo que nós vamos falar aqui, até porque está muito claro que há muita especulação por parte da imprensa, há todo um alvoroço da tecnocracia derrotada eleitoralmente, que as teses sustentadas pelo limite do teto dos gastos ruíram, caíram por terra.
Então é substancial que a gente traga para o centro do debate político qual o elemento principal que se coloca diante daquilo que nós almejamos enquanto programa de reconstrução e transformação do Brasil. O ministro da Fazenda, na segunda-feira, falando em Davos, contextualizou. O governo do presidente Lula será pautado pela estabilidade fiscal e social. Enfatizou que o nosso governo, o governo democrático popular, demandará todos os esforços para garantir previsibilidade. Esse debate nós vamos fazer com muita propriedade, porque se teve alguém que pensou de forma objetiva e estabeleceu um diálogo com as centrais sindicais, que proclamou o acordo mais importante da nossa história, que diz respeito à política de valorização do salário mínimo, foi o presidente Lula. Então, do ponto de vista da previsibilidade, é exatamente o ciclo mudancista do governo Lula que nós reconstruímos essa nova etapa que garantiu um reajuste nominal de 340%, que garantiu um NPC de 148%, que garantiu um aumento real de 77%, o maior aumento real do salário mínimo das últimas 5 décadas. Não há razões, eu sei que o tempo é curto, mas assim, há aqueles que tentam impor um debate responsabilidade fiscal contra a responsabilidade social. A responsabilidade fiscal não pode ser o custo do maltrato ao povo pobre, ao povo indigente, ao povo que padece de insegurança alimentar, o povo que não tem um prato de comida para se alimentar. O custo fiscal, ele precisa ser um esforço combinado de um Brasil atrasado, mas que tem uma dívida e precisa construir um pacto com o seu povo. Um pacto com o seu povo pressupõe a constituição de uma política que reponha não só a necessidade de recompor a inflação, mas, sobretudo, permitir o ganho real com o aumento da variação do PIB, que é isso que foi feito. O rebatimento disso é visível, porque ninguém de sã consciência vai fazer poupança com salário mínimo. Salário mínimo é a poupança garantida que o governo tem. O maior exemplo disso é só fazer um paralelo do que importa o salário mínimo, quando todos nós sabemos, e não estamos aqui a debater se vai ser 1.302 ou se vai ter 1.320, até porque eu, na condição de relator, indico que o salário mínimo melhor é o de 1.343, definido pelas centrais sindicais. É porque isso importa muito para a vida de 60 milhões de brasileiros, é porque isso importa muito porque incrementa e movimenta a economia, como foi o auxílio emergencial. O Bolsonaro viu o quanto repercutiu positivamente para o seu governo a injeção do auxílio emergencial na pandemia. É por isso que o incremento do salário mínimo, ele tem um fator estratégico decisivo para o nosso programa. E é por isso que eu penso que nós temos que fazer o bom combate. O debate do salário mínimo, ele não pode ser pautado pelo Deus mercado. Quem depende do salário mínimo é quem já não consegue mais fazer o supermercado. Temos que apostar numa política que se aproxime mais dos anseios do nosso povo. É por isso que nós seguimos comprometido em estabelecer o diálogo. Acho até que a grande sagacidade remete a uma visão visionária, que foi a visão de Getúlio na década de 30, de 40. Não seria importante a gente celebrar um novo episódio reunindo o presidente Lula no Itaquerão e você anunciando o salário mínimo das centrais sindicais e a gente celebrando essa vitória política com o povo brasileiro? É esse o nosso sentimento. Vamos à luta até a vitória.
A seguir, fará uso da palavra o presidente da NCST, Moacir Roberto Teste Alesvalde. Excelentíssimo senhor presidente da República, nosso ilustre companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de tudo, eu gostaria de dar o parabéns a Vossa Excelência pela difícil eleição e pela sua disposição de concorrer mais esse mandato, pela sua vitória e pela linda festa democrática da sua posse, que proporcionou a todos os brasileiros a transferência da faixa que simbolizou muito ao Brasil. Gostaria de cumprimentar os ministros Pimenta, Marinho, que aqui se encontram, os senhores parlamentares aqui que estão presentes, aos presidentes das centrais. Gostaria também de cumprimentar as mulheres aqui presentes, na pessoa da companheira Sônia, e os companheiros na pessoa do meu companheiro de sempre, Wilson Pereira. Senhor presidente, hoje é um dia para lá de especial para nós. É um dia de retorno do diálogo, da conversa franca, amiga, um dia que um simples trabalhador, como cada um de nós, tem a vez da voz, da vontade desse país. Nós, que sabemos quanto foi difícil nos últimos 6 anos, onde que sequer fomos ouvidos uma única sequer vez. Quantas decepções, quantas amarguras, quanto sofrimento, quantas mortes a lamentar, quanta gente querida que foi junto com o sorriso cretino e da insensibilidade e a falta da valorização humana. Infelizmente, tudo isso já passou, presidente, graças a Deus, e que fique como uma triste lembrança para a nossa história. Aqui, para nós revivermos as nossas glórias e as nossas conquistas. Vamos ombrear com este governo, com seu governo, para derramar o nosso costumeiro suor em defesa da classe trabalhadora. Falo em nome da nova central sindical, que faz parte da luta incansável do trabalhador, daquela luta que Vossa Excelência viveu a cátedra do sofrido sindicato do metalúrgico do ABC. Temos hoje um governo que nos reconhece como a palma da sua mão e que nos estende esse braço forte com um momento de reaproximação. Nesse momento, muito gratificante, que podemos entrar por corredor deste imenso palácio, não como aqueles vândalos, e nem como os terroristas do dia 8. E nesse momento, eu gostaria de fazer uma homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras que reconstruíram essa casa em tão pouco tempo. Que momentos gratificantes podemos entrar por esse corredor e ser recebido por Vossa Excelência. Mas, assim como os trabalhadores e trabalhadoras, serem ouvidos com certeza por Vossa Excelência e pela sua equipe, e que do outro lado há alguém para nos escutar, nos estender uma mão, um braço bem forte de cada reivindicação nossa. Vamos começar lembrando aqui, muitíssimo e muito tempo que se faz, que não há reajuste da tabela do imposto de renda. 7 anos, presidente, 7 anos, sem contar com a defasagem desde 1996, que nos acarreta uma diferença de 148% ao largo desse tempo, que é prejuízo aos trabalhadores. Se faz necessário também, presidente, uma reforma tributária solidária,
atingindo especialmente quem ganha mais e atingir as grandes fortunas. Ao mesmo tempo, pedimos a desoneração dos mais humildes, que são os que mais precisam, e também as microempresas. Quero participar ativamente desse processo. Nós, de todas as centrais, gostaríamos que fôssemos ouvidos nesse processo democrático. Temos aqui atingido a nossa necessidade e o nosso processo de injustiça que está ocorrendo durante todo esse período passado. A nova central, presidente, desde a sua fundação, pelo companheiro que foi presidente Calixto José Ramos, defendemos a unicidade sindical, o desenvolvimento, a justiça social, bem como um sindicalismo forte, com o fortalecimento do sistema confederativo na forma da pirâmide sindical. Aprendemos, em nosso dia a dia, que o direito e o respeito às negociações, tanto na atividade privada quanto na pública, e quando o caso se faz necessário o regulamento da Convenção 151 da OIT. É fundamental que tenhamos garantido a liberdade, a autonomia plena de todas as nossas assembleias. Vossa Excelência é PhD em sindicalismo. Para nós, esta pretensiosa fala, diante de uma enorme autoridade de Vossa Excelência, faz-nos apenas o registro de nosso orgulho, da nossa confiança, da nossa esperança e um grito solene do fundo dos nossos corações: viva o trabalhador, viva a democracia! Para uso da palavra, o presidente da CSB, Antônio Neto. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar nosso querido presidente Lula, nosso ministro Marinho, ministro Rui Costa, companheiros das centrais, deputados e deputadas. Eu cumprimento na figura do meu companheiro Volney Queiroz. Saudar em especial os companheiros da CSB que me acompanham nesse dia aqui, numa oportunidade, presidente Lula. Há uma emoção muito forte na minha palavra. Faz 6 anos que nós não botamos o pé aqui dentro. Vou repetir, 6 anos. 6 anos operária, que o povo trabalhador não põe o pé nesse palácio. E em nome da central, eu queria nos solidarizar contigo, com o seu governo, pela barbárie que ocorreu no último dia 8 aqui, que aquilo não é povo brasileiro, aquilo é um grupo de fascistas, terroristas e golpistas, que, como todo mundo tem dito aqui, sem anistia mesmo. Como é que é, turma? Sem anistia mesmo. Eu fui escalado para falar, presidente, de uma coisa muito penosa. Veja, na divisão das coisas da pauta da classe trabalhadora, eu estou com recuperação dos direitos trabalhistas e formação profissional. Eu diria para o senhor, sem sombra de dúvida, para essa plenária aqui, de quase 600 companheiros dirigentes sindicais de todo o Brasil, que o ideal seria fazer um revogaço, numa medida provisória de 4 linhas, revogar 3 leis, que desde que veio a implementação da ultra neoliberais que vieram aqui, desde Michel Temer até Jair Bolsonaro, a lei da terceirização, indiscriminada no Brasil, a lei da reforma trabalhista e a lei da liberdade econômica. Seria simples, revoga-se a lei número tal e número tal a partir desta data.
Essa é a esperança de todos que aqui estão. Porque isso tem infernalizado a classe operária, o povo brasileiro, nos últimos 6 anos. Eu sou de uma corrente positivista do trabalhismo e me oriento também pelo iluminista que diz que entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, entre o patrão e o empregado, é a lei que liberta e a liberdade é que escraviza. Por isso, neste momento, esse é o ideal, um revogaço pleno. Mas vamos ver o que é necessário, o que é possível. Por exemplo, nós podemos até conjuminar com o patronato, porque essas reformas deram uma insegurança jurídica muito grande, não só para trabalhadores, mas também para empresários. Hoje, no Supremo, tem 14 ações diretas de inconstitucionalidade e ADPFs que estão lá para serem julgadas da reforma trabalhista. Então, comecemos revogando aqueles, para dar segurança jurídica no momento, revogando aquelas que estão sendo contestadas no Supremo Tribunal. Segundo, olha, esse governo último foi que nem Hitler. Quem quiser vai ler Mein Kampf, que lá ele diz que quando começa o nazismo, o primeiro a ser atacado foram os sindicatos, para acabar com o sindicato. Bolsonaro não queria flexibilizar legislação nenhuma, ele queria acabar com os sindicatos. Presidente, nós temos, neste momento, que se eles vieram com esta volúpia contra nós, agora nós temos que dar a resposta. E a resposta começa para acabar com essa história de trabalhador negociar direto com o patrão. Temos que revogar isso imediatamente, porque não é possível. Eles acabaram com a ultratividade, acabaram com a sustentação financeira. Imagine, presidente, que dentro do 611B da CLT, que tem lá os direitos indisponíveis, que é ilegítimo você colocar numa convenção coletiva, eles acrescentam um item que diz que é do direito de contribuição dos trabalhadores para os seus sindicatos. Isso não é possível. O Supremo já definiu quais são os direitos disponíveis. Aliás, foi definido em 88, está lá no artigo 7º da Constituição. Então, essa história do acordado sobre legislado, que muita gente acha bom, nós sempre fizemos, presidente. Só colocaram o 611A, deputada Maria do Rosário, para que a gente pudesse negociar prejudicando o trabalhador. E o Supremo confirmou. Pode fazer uma convenção coletiva com prejuízo para os trabalhadores, sem necessidade de compensação. Não podemos permitir isso. Na minha categoria, presidente, a jornada de trabalho é de 40 horas. Na Constituição é 44. Eu já fiz o negociado sobre o legislado. Para cima, para melhorar as condições de vida do trabalhador, de cada um em todas as categorias. Mas essa lei 611A e 611B tem que ser revogado imediatamente. Ou seja, presidente, essa plateia aqui de dirigentes sindicais que vem aqui hoje, num desagravo ao seu governo para lhe dizer: viva a democracia, queremos efetivamente respeito às eleições, respeito à democracia. Para isso, essa é a expectativa desta massa. Não tem mais aqui, porque foi limitado o número de pessoas para estarem aqui. Porque senão, como brincou alguém que disse, vamos usar o taquerão, teríamos um taquerão cheio. Ou talvez Maracanã, ou sei lá qual deles. Então, na reforma trabalhista, não há Allianz Parque. Presidente, falar um pouco sobre formação profissional. Nós precisamos criar um plano nacional de formação profissional, que nós envolvendo o MEC, escolas técnicas e o Sistema S. E aí, no Sistema S, presidente, temos uma chave da questão. As centrais sindicais vêm reivindicar ao senhor e ao seu governo paridade na gestão do Sistema S, para que esse patronato não se aproprie do dinheiro do povo brasileiro para fomentar, financiar e pagar o golpe que foi tentado agora no dia 8. Por isso, presidente, em nome da CSB,
das demais centrais, desejar que este governo seja o governo da retomada, do crescimento, da inclusão e, acima de tudo, da recuperação dos direitos dos trabalhadores. Viva a classe trabalhadora! Viva o povo brasileiro! Para uso da palavra agora, a presidenta da Intersindical Central Sindical, Nilza Pereira. Bom dia. Bom dia, companheiras, presidente Lula. Mais uma vez, uma honra estar aqui falando com o senhor e para o senhor. Hoje com uma responsabilidade maior, né, com uma plateia grande aqui, com muitos sindicalistas, que eu até lido com eles, mas com muitas autoridades também, o ministro do Marinho, o ministro Rui. Mas a minha tarefa aqui, como intersindical central da classe trabalhadora, é falar da questão das mulheres e de igualdade de direitos entre homens e mulheres e brancos e negros. Antes disso, eu queria registrar, como todos registraram, a alegria de estar aqui hoje novamente. Uma alegria com gosto amargo, porque a gente, no dia 1º, presidente, eu estava ali fora, embaixo da rampa, junto com um monte de outros sindicalistas, artistas, pessoas do povo, aguardando o senhor subir a rampa, como o senhor fez lindamente. Parabéns ao senhor, à Janja, a todo mundo que organizou, porque foi uma das cenas mais emocionantes que a gente pôde viver nesses últimos tempos. E, horrendamente, a gente assistiu na TV, no dia 8, aquela barbaridade aqui dentro, quadro do Di Cavalcante, o relógio, o vaso, aquele quebra-quebra que não foram de cidadãos, foram de fascistas. Então, queria registrar, porque isso é de uma sensibilidade para nós, que batalhamos esse tempo inteiro para retomar esse país para a democracia, que chega a doer o que eles fizeram. Mas olha só que como a gente é resiliente. Estamos aqui de novo, fazendo novamente uma atividade de governo. Eles querem parar o governo, mas nós vamos seguir, porque nós batalhamos. Houve uma batalha nesse país para eleger um presidente. Foi uma batalha entre o amor e o ódio, entre as pessoas que queriam continuar, que os patrões que queriam continuar e deixar que os patrões continuassem o ritmo de exploração que eles estavam e aqueles que disseram não. E aí agora eu vou para a minha pauta, que é a pauta que diz respeito à questão das mulheres. Eu não estou marcando meu tempo, alguém me diz aí mais ou menos 3 minutos, tá? Eu quero ressuscitar aqui uma fala do Papa Francisco, em 2017. Ele disse: não existe uma boa sociedade sem um bom sindicato. E não há um bom sindicato que não renasça todos os dias nas periferias. E aí agora, em 2022, ele disse, há 5 anos depois, ele volta a dizer: o sindicato deve ser voz daqueles que não têm voz. Por isso, eu, neste momento, até como única mulher representante das centrais sindicais, estou sendo a voz das mulheres, dos homens negros, das mulheres negras e daqueles que, infelizmente, na sociedade não têm voz. E nós precisamos, presidente, que isso mude. Não estou falando da representação das centrais, porque é feito um processo político, mas nós precisamos que, na sociedade, as mulheres tenham igualdade de oportunidade e igualdade de reconhecimento no trabalho, tal qual os homens, e que as mulheres negras e os homens negros tenham as mesmas oportunidades. Nós vivemos um momento de negação, inclusive, dessas diferenças. Tivemos um Ministério das Mulheres que negou
todos os direitos das mulheres e, felizmente, o presidente recoloca uma discussão, um Ministério das Mulheres que vai retomar as pautas específicas. Coloca um Ministério de Igualdade Racial que vai discutir isso, mas nós precisamos também discutir isso no âmbito do trabalho, porque nos ambientes de trabalho, e alguns são mais, e se eu não falar disso eu sei que eu vou ser cobrada, nos ambientes de trabalho, nas escolas, nos hospitais, é onde estão a maioria das mulheres. No setor de enfermagem, no setor no setor de enfermagem, nas salas de aula, no cuidado com as crianças, no cuidado com as crianças e com os idosos em casa, no cuidado das casas, é onde estão as mulheres e, portanto, nós precisamos que a gente recoloque a questão da igualdade de oportunidade, do trabalho das mulheres, da igualdade de salário, seja recolocado e também seja recolocado a questão dos homens e mulheres negros que vivem nos trabalhos mais precários. Anterior a mim, falou meus companheiros que falaram da terceirização. A gente olha para o ambiente dos terceirizados, quem estão lá naquele trabalho precário? Os que a gente vai olhar para os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos, quem estão lá? São as mulheres negras e os homens negros. Por isso, a nossa sociedade tem que fazer um processo de reparação às mulheres e às pessoas negras e negros, às mulheres negras e os negros deste país. Então, coloco aqui a minha fala é para recolocar isso. Nós temos acumulado muito, presidente. No grupo de transição, a gente falou bastante sobre isso, e o ministro Marinho já deve ter recebido todo o acumulado que a gente tem anterior esse desgoverno, ao golpe de 2016, e o que nós produzimos durante esse período para colocar a importância e para colocar medidas que podem ser tomadas pelo governo para a gente ter as condições e a de igualdade de oportunidade que a gente repete. Isso é fundamental que a gente entenda. Não tem uma disputa entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na sociedade. Existe uma disputa de classe entre patrões e trabalhadores, entre patrões e trabalhadoras, entre patrões e trabalhadoras negros e negras que são super explorados. E com isso, a gente precisa fazer uma intersecção, para finalizar aqui minha fala, a gente precisa fazer uma intersecção e um trabalho conjunto entre os ministérios para que isso seja atingido e para que a gente consiga esse trabalho. Obrigada, gente. Obrigada a todos e viva a democracia! Fará uso da palavra o vice-presidente da Central Pública, Hugo René. Bom dia a todas e todos. Bom dia, presidente. Bom dia, ministros. Eu queria fazer uma saudação com o meu companheiro Rogério, saudar todos os parlamentares presentes, saudar também, eu estou aqui representando o meu presidente, que está travando, assim como a minha esposa está, e o senhor também já travou, uma luta pela vida, e ele não pôde estar presente. Um grande abraço, Goze. Coube à Pública Central do Servidor um tema que já foi debatido, e eu não vou voltar nele, vou usar o tempo que nos foi concedido para tratar de outros temas. Gostaria de saudar um sindicato da Central que está aqui, que é um sindicato ligado à segurança pública, e eles têm noção, consciência e sabem do risco que nós estamos vivendo, que nós ainda não superamos. O Bruno e o Marcelo estão aí no Sindicato da Segurança Pública de Minas Gerais, e começaram a fala repudiando os atos terroristas, e essa pequena parcela da população que esteve aqui, eles não conseguem entender esse ambiente. A mente deles não está preparada para entender esse ambiente harmônico, um ambiente do debate, um ambiente de discussão de ideias. Eles usam uma única coisa que eles têm, coitados, só a violência, e eles têm que ser tratados como terroristas que são. Como eu cumprimentei o Rogério, presidente, nós temos o governo anterior, ele trouxe um grande benefício para a consciência do servidor e da servidora pública do Brasil todo.
servidor e a servidora pública, com a PEC 32, que foi remetida à Câmara e ao Senado, ela nos trouxe a consciência do que nós somos trabalhadores como qualquer outro trabalhador, que nós estamos na base da pirâmide, que nós não somos melhor e nem pior que ninguém, nós somos a mesma coisa. E isso, pelo menos isso ela nos trouxe. E aproveitando também a presença do Rogério, essa PEC 32 é a destruição total do serviço público, é a destruição total do acesso às pessoas que mais precisam ao serviço público, e é isso que eles queriam, eles querem impedir esse acesso. Essa PEC 32, ela tem que ser retirada com a máxima urgência, ela não pode nem ter pernas para caminhar. Com relação à mesa de negociação, os meus filiados devem estar todos afoitos para que eu diga, ela já foi falada, a mesa de negociação do serviço público, eu tenho certeza que isso vai caminhar, eu não tenho dúvida disso. Nós temos a valorização do salário mínimo, presidente, ela é tão preciosa e ela é tão cara para todos nós, porque em Minas Gerais, o estado de onde eu sou, nós temos 70 mil servidores e servidoras públicas que serão afetados imediatamente com a valorização do salário mínimo. E essas pessoas recebem menos que um salário mínimo e precisam de um abono para chegar no salário mínimo. Essas pessoas estão aqui, eu vi alguns colegas e colegas da enfermagem, são técnicos em enfermagens que não têm o seu direito ao piso nacional da enfermagem respeitado, e durante a pandemia, eles nos mostraram a importância de cada uma e cada um de vocês. Vocês doaram a vida por nós, por toda a população brasileira. É inconcebível, nesse momento, pós-pandemia, e ainda na pandemia, nós não valorizarmos a classe das técnicos da enfermagem e das enfermeiras. Por último, presidente, eu não vou tomar muito tempo, Alexandre Dumas, ele escreveu um romance muito conhecido por todos, né, O Conde de Monte Cristo, e nele ele relata a história de Edmond Dantes, né, que foi baseada na história real de Pierre Picot. A sua história, presidente, ela vai ser recontada, assim como a história do Conde de Monte Cristo. Só que eu espero, do fundo do coração, que a vingança, tanto de Pierre Picot quanto de Edmond Dantes, ela seja na forma de valorização do trabalhador e da trabalhadora do Brasil, porque é isso que vai deixá-los no chão, é isso que vai deixar as pessoas que tentaram golpeá-lo, golpear a democracia e golpear o país, é essa a melhor vingança. Espero que nessa próxima história, esqueça O Filho do Brasil, o filme, eu recomendo todos a lerem, mas vai ser escrito um novo livro e um novo filme, e nesse filme o senhor será o Conde de Monte Cristo, dando como vingança a valorização do servidor e da servidora, do trabalhador e da trabalhadora. Obrigado a todas e a todos. A seguir, para uso da palavra, o presidente da Intersindical Instrumento de Lutas, Emanuel Melato. Boa tarde a todos, as autoridades presentes. Cumprimentar principalmente o companheiro Lula, porque há algum tempo, já há muito tempo, nós estamos bem mais velhos, mas a gente se encontrava quando era bem mais novo. Quando a gente era bem mais novo. Solicitaram, aqui estou vendo vários deputados, solicitaram que eu falasse sobre a questão da fome, do enfrentamento da fome e da miséria, e a questão da agricultura familiar. Eu acho que a importância da agricultura familiar, de tudo que ela produz, está em todos os indicadores de produção, e temos certeza também que nesse governo tem toda uma disposição de auxiliar nessa questão. A questão da fome é uma discussão que nós temos que fazer, porque ela não é nova no Brasil. Se a gente for lembrar lá no passado, alguns companheiros que estão aqui estavam participando das marchas, certo? Contra a carestia em 1975, 76, no meio da ditadura militar, por conta da fome que existia.
As grandes greves que a gente conseguiu fazer, a partir de 78 e 79, foi porque, principalmente, os metalúrgicos, com toda a discussão que tinha de não repor a inflação, já não conseguiam sobreviver, e foi nesse movimento de grande avanço da classe trabalhadora que surgiu as grandes organizações que nós construímos no país. Então, nós temos uma discussão que eu acho que é importante a gente estar conversando aqui, porque, na realidade, é o seguinte, recentemente, com a participação do companheiro Lula, inclusive, uma discussão sobre a questão da reforma trabalhista na Espanha. Quando se falou, ainda antes de ser candidato, de alguma coisa da reforma trabalhista na Espanha, caiu o mundo, certo? O dito mercado, cai o mundo. Agora, nós temos um problema. Lá nesse debate, eu falei para a companheira ministra do Trabalho da Espanha que nós temos uma semelhança de coisa ruim. Porque aqui nós vivemos um genocídio indígena, nós vivemos uma escravidão por séculos, vivemos uma ditadura que ninguém foi punido. E lá na Espanha a mesma coisa, eles restauraram a monarquia para não punir o Franco e os seus aliados. Então nós temos uma situação que agora cabe a nós, que temos um governo que permite o diálogo, também saber o seguinte, até que ponto nós vamos conseguir, enquanto sindicalistas, resgatar a mobilização dos trabalhadores, porque nós temos um Congresso hostil nesse momento. Não os companheiros que estão aqui, mas os companheiros que foram eleitos no Congresso é hostil. E para a gente enfrentar tudo isso, para enfrentar a fome, para enfrentar a miséria, para fortalecer a agricultura familiar, tem uma coisa que é fundamental, é a mobilização da classe trabalhadora para enfrentar e pressionar o Congresso Nacional, porque sem haver mobilização dos trabalhadores, não tem governo que vai resolver o nosso problema. Obrigado, felicitação a todos, e só uma questão que é fundamental. A gente também, como todo mundo, e já foi falado, repudia os atos fascistas que aconteceram aqui em Poder, e estamos juntos para enfrentar os fascistas e para lutar pelos nossos direitos. Fará uso da palavra o presidente da Central Colutas, Luiz Carlos Prates. Obrigado, companheiros. Eu queria saudar a todos e todas, saudar as autoridades presentes, ao presidente Lula, aos ministros, o Marinho e ao Rui, aos deputados presentes, todas as autoridades, aos presidentes das centrais, a todos os sindicalistas. Primeiro, uma retificação, eu não sou presidente da CSP Colutas, nós somos uma direção colegiada, eu sou da Secretaria Nacional Executiva. Me coube falar aqui sobre a repressão que sofre os sindicatos nos últimos anos. Os sindicatos sofreram, presidente Lula, nos últimos anos, uma repressão bastante intensa. Foram ameaças, assédio trabalhista, assédio eleitoral com compra de votos, demissões de dirigentes sindicais e, inclusive, prisões, como prisões do movimento social, prisões de lutadores. É preciso acabar com esses atos antissindicais que vêm acontecendo no país e vêm acontecendo em todos os locais. Não existe, na iniciativa privada, nenhum tipo de estabilidade de emprego. As demissões ocorrem a todo momento, e principalmente atingindo dirigentes sindicais, ativistas, pessoas que querem lutar pelo direito dos trabalhadores. Por isso é necessário, e vai estar na mão da presidência, inclusive, ratificar a Convenção 158 para impedir as demissões imotivadas, para impedir as demissões sem justa causa. E também a repressão que acontece no campo, no movimento popular. É preciso reintegrar os dirigentes sindicais que foram perseguidos, porque dentro das fábricas e nos locais de trabalho não existe democracia. E é por isso que nós, trabalhadores, defendemos as liberdades democráticas, para poder lutar. Não aceitamos
e repudiamos as tentativas golpistas ocorridas aqui em Brasília e em outros locais no último dia 8. A CSP com Lutas exige punição exemplar aos envolvidos, inclusive a expropriação dos bens dos financiadores, a começar pela clã do Bolsonaro, que deve ser investigado e preso. Não tem nenhum sentido qualquer anistia a esses golpistas. O nosso rechaço a esses atos se dá exatamente pela necessidade de defender as liberdades democráticas, tão importante na luta dos trabalhadores. Mas também, senhor presidente, não significa um apoio ao governo e a essas instituições. A CSP com Lutas mantém a sua total independência e autonomia e vai continuar mobilizando os trabalhadores que vivem uma situação de vida cada vez pior, em particular os negros, as mulheres e os setores oprimidos. Nós entendemos que sem romper com esse sistema capitalista não é possível resolver os problemas do nosso povo. Defendemos uma saída socialista para o nosso país. Defendemos a revogação integral das reformas trabalhistas, da reforma da Previdência. Defendemos o cancelamento das privatizações, inclusive da Petrobras, e inclusive agora, essa privatização fraudulenta da Eletrobras, que foi feita pelos mesmos 3 bilionários que patrocinaram o rombo das Americanas. Valorizar o salário mínimo, que deveria, segundo o Diese, ser R$6.000, para seguir simplesmente a Constituição brasileira. Acabar com o teto de gasto, deixar de pagar a falsa dívida pública, que consome mais de metade do orçamento, inclusive para poder pagar o piso nacional da enfermagem imediatamente, esse setor que tanto lutou durante a pandemia. Para terminar, senhor presidente, nós entendemos que somente a mobilização dos trabalhadores é capaz de promover as mudanças necessárias e, por isso, nós precisamos liberdade, liberdade para lutar, liberdade para se organizar, liberdade para constituir comissões de fábrica, liberdade para ter sindicatos livres, liberdade dos trabalhadores para colocar e fazer o seu próprio projeto. Por isso, fim aos atos antissindicais, liberdade para os trabalhadores. A seguir, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina despacho que determina os ministérios do Trabalho e Emprego, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da Previdência Social, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e à Secretaria-Geral e Casa Civil da Presidência da República que elaborem proposta com o objetivo de instituir a política de valorização do salário mínimo e seus instrumentos de gestão e monitoramento. A proposta deverá ser entregue no prazo de 45 dias, prorrogável uma vez por igual período. Fará uso da palavra o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Meu bom dia a todos, amigos e amigas, companheiros, companheiras, trabalhadores, trabalhadoras, sindicalistas. Quero comentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De fato, hoje é um dia também de emoção, porque há quanto tempo não se via
no Palácio do Planalto, reunido aqui a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras aqui nesse palácio, nesse importante palácio que é do povo brasileiro. Então, quero aqui registrar essa emoção de recebê-los, cada um e cada uma de vocês. Comentar o ministro Rui, nosso chefe da Casa Civil, nosso coordenador do time de governo, grande governador do Estado, grande gestor, realizador, seguramente vai nos orientar e nos coordenar aqui nesse processo. Comentar os ministros também aqui presentes, Márcio Macedo, nosso ministro da Secretaria-Geral, a nossa querida Esther, nossa ministra de Gestão, e o ministro do Exercício, Gabriel Galípolo, da Fazenda, também registrar a presença, aqui de vários companheiros e companheiras de governo. Comentar e agradecer a presença dos parlamentares, das parlamentares aqui presentes. Permita, no nome da professora Bebel e do deputado Vicentinho, comentar a todos os parlamentares aqui presentes, agradecer a presença, dizer que vamos precisar muito de vocês nessa pauta tão importante para a classe trabalhadora no Congresso Nacional. Vamos ter que trabalhar muito junto, e o gabinete está aberto para recebê-los sempre que cada deputado, cada deputada, senador, senadora, desejar e necessitar de trabalhar com o nosso ministério. Comentar aqui os nossos companheiros das centrais sindicais, agradecer todo o apoio, respaldo, carinho, e agradecer a disposição dessa unidade do movimento sindical em nos ajudar a construir as políticas públicas que tão precisamos para melhorar a vida do nosso povo trabalhador de todos os segmentos. Quero aqui também comentar o Chico Macena, nosso secretário executivo do Ministério do Trabalho, o Gilberto Carvalho, presidente, nosso secretário da Economia Solidária. Economia Solidária também terá um papel muito importante para gerar oportunidade para o nosso povo trabalhador. Quero dizer que, além do despacho que o presidente Lula acabou de assinar, constituindo um grupo de trabalho entre representantes das centrais do governo, para, em 45 dias, construir uma proposta de retomada da política de valorização do salário mínimo, teremos, em 30 dias, mais 2 grupos de trabalho que nós estamos discutindo e vamos instituir, que é o grupo de trabalho da valorização, da negociação coletiva e da reorganização para fortalecimento dos sindicatos brasileiros, porque é um processo democrático e necessita de sindicatos fortes. E o outro grupo de trabalho, igualmente importante, é o grupo de trabalho para construirmos o processo de regulação, de regulamentação para trabalhadores e trabalhadoras das plataformas, dos aplicativos. Também muito importante esse processo. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores e trabalhadoras dos aplicativos, que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. Isso, no meu conceito de trabalho, isso beira a trabalho escravo. Portanto, aqui, as empresas de aplicativo, das plataformas, não se assustem. Não há aqui nada demais, a não ser o propósito de valorizar o trabalho. Valorizar o trabalho e trazer a proteção social. Não é possível que um trabalhador, evidente que o aplicativo está presente praticamente em todos os segmentos da economia, mas, por exemplo, Índio, um trabalhador de entrega numa moto, numa bicicleta, que se aventura no trânsito e venha sofrer um acidente, quem o protege no período que ele perde a sua capacidade de trabalho? É esta questão que nós queremos resolver de uma vez por toda, além de trabalhar o processo de valorização. Presidente,
Essa semana, uma importante instituição pública me relatava o seguinte: um trabalhador no exercício de motorista e de segurança ganhava R$ 2.500 para trabalhar enquanto essa autoridade estiver trabalhando. 10 horas, 12 horas, Rui, R$ 2.500. Mas a instituição fez uma nova chamada, nova tomada de preço. Uma outra empresa, organizada em outro sindicato, porque a partir dos absurdos que foram feitos, as empresas escolhem qual sindicato, qual categoria que vai pertencer, ofereceu, portanto, outro piso salarial de R$ 1.500. Aquele trabalhador ganhava R$ 2.500, de uma hora para outra teve seu salário reduzido para R$ 1.500. Quando nós estamos falando, quando as centrais falam, quando os trabalhadores e trabalhadoras falam da terceirização, do processo de desmonte das garantias sindicais, é exatamente disso que estão falando. Estão tornando o trabalhador praticamente semi-escravo, de forma regulada pela atual legislação, que nós vamos visitar uma por uma para poder rediscutir. Contudo, nós temos que ter consciência do tamanho das demandas e das complexidades que nós estamos falando. Hoje é dia 18 de janeiro, 18 dias de governo, né, Rui? 18 dias de governo sob o comando do presidente Lula. A bem da verdade que ele começou a comandar antes de tomar posse. Mas 18 dias de governo, a gente faz uma atividade dessa para dizer: instituiremos o grupo de valorização do salário mínimo. Se comparado com o primeiro governo do presidente Lula, este ato foi realizado no final de 2005 para 2006. Veja o quanto nós estamos mais acelerados na retomada da liderança do presidente Lula, com a disposição de unir o Brasil, unir a classe trabalhadora e reconstruir as políticas públicas, os direitos e reconstruir o Brasil. Esse é o propósito. E é preciso ter consciência que esta valorização do salário mínimo será feita pelo conjunto de governo. Por essa razão, o planejamento, a fazenda, a casa civil, da indústria, previdência, está presente no grupo de trabalho. Porque aqui nós vamos fazer respeitando a previsibilidade da nossa economia. A previsibilidade é importante para o empresariado, para os prefeitos, para os governadores, para o governo federal, para as instituições da economia, para que nós possamos fazer o que nós fizemos no primeiro governo do presidente Lula, que é crescer o poder de compra do salário mínimo, mantendo a inflação, mantendo o equilíbrio fiscal. Então, esse é o processo que nós vamos construir. Por que nós vamos construir? Porque nós já fizemos uma vez e sabemos que é plenamente possível fazer de novo. Quem fez, sabe como fazer. É importante que a gente tenha clareza disso. E clareza que nós, no nosso governo, característica do nosso governo, orientação do presidente Lula, não tem canetaço, tem construção de entendimento. Não tem imposição de governo. No campo das relações do trabalho, nós vamos construir entendimentos, consensos, de forma que a gente possa oferecer ao parlamento, facilitando o trabalho para que nós possamos transformar em políticas públicas para fortalecer o trabalho, fortalecer os sindicatos, fortalecer a classe trabalhadora e, acima de tudo, retomar o processo vigoroso de geração de empregos e oportunidade. Esta é a nossa visão sobre esse debate que nós estamos falando. Eu sei que nós temos aqui também servidores e servidoras, não é verdade?
Com a permissão da ministra Esther, nós queremos dizer a vocês, nós não vamos anunciar hoje as ações de relações servidores, mas nós vamos organizar uma agenda sob a liderança da ministra Esther para a gente discutir a 151, para discutir outras questões relativas à política dos servidores e servidoras, tá bem? Então, hoje nós queremos valorizar, acima de tudo, a agenda de construção da política de valorização vigorosa do salário mínimo. Portanto, a imprensa, os colegas da imprensa que perguntam bastante, perguntaram para mim esses dias todos, e o Rui, quanto vai ser, como vai ser? Eu falei, vou falar no ato com as centrais, com a presença na presença do presidente Lula. O salário mínimo está em vigor, R$ 1.302. A partir daqui, nós vamos construir na mesa de negociação, nesse grupo instituído a partir do despacho do presidente Lula. Portanto, com previsibilidade, com serenidade, pé no chão, com tranquilidade, mas nós haveremos, viu meu companheiro Moisés, presidente do Sindicato Metalúrgico da ABC, em nome dele, cumprimento todos os companheiros e companheiras aqui presentes, em nome da Ivone, presidente dos sindicatos bancários, os dois, cumprimento aí todos os companheiros, em particular, todas as companheiras aqui presentes, os nossos agradecimentos, um abraço, e vamos em frente que vai dar certo. Um abraço, valeu! Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiros e companheiras, deixa eu terminar de falar, peraí. Tudo bem? Deixa eu terminar de falar. Trabalhador unido, jamais. Olha aqui. Conhece essa? Fala, Chiquinho. Tudo bem? Ô, gente, eu queria contar uma história para vocês. Mas antes de contar a história, eu queria dar um conselho aos companheiros que montam essa estrutura para a gente fazer atividade aqui. Eu já percebi nas outras que eu participei, que fica mais gente para lá e menos gente para cá. Então é preciso saber se a gente não tem que fazer o púlpito virado para lá, para a gente falar para onde tem mais gente. Porque todo mundo que fala aqui, fala virado para cá, onde tem menos gente. A segunda coisa que eu queria pedir era que fosse colocada uma caixa de som para retorno aqui, para que as pessoas que estão aqui escutem o que as pessoas estão falando, porque normalmente a gente não escuta o que as pessoas estão falando. Eu estou apenas pedindo para a gente tentar ver se a gente muda, porque eu já participei de vários eventos aqui e essa formação aqui não é a melhor. Tá? Bem, dado o aviso, eu queria contar uma história para vocês. Em 1980, aquela famosa greve de 41 dias, nós fomos presos num conjunto de dirigentes sindicais lá de São Bernardo do Campo.
Mas foram presos também vários dirigentes sindicais de outras cidades, de Santo André. E nós resolvemos fazer uma greve de fome. Eu sempre fui contra a greve de fome, porque eu era contra judiar do próprio corpo, sabe, para convencer os empresários de ceder alguma coisa. E nós ficamos em greve de fome 6 dias. 6 dias nós ficamos em greve de fome. E aí, eu já estava cansado de estar com fome. O Dom Cláudio Umes foi nos visitar. E Dom Cláudio Umes pediu para que a gente acabasse com a greve de fome. Eu pedi para ele propor na Assembleia, se a Assembleia votasse, a gente parava a greve de fome. E o Dom Cláudio Umes propôs na Assembleia, na Vila Euclides, o povo queria que a gente parasse ou continuasse. Graças a Deus, o povo pediu para parar. E eu, então, parei a greve de fome. Mas o que eu vou contar para vocês é outra coisa. Quando acabou a greve de fome, eu estava sonhando em comer um frango assado daquele que a gente vê assando na porta de uma padaria. Aquilo que chama-se geladeira de cachorro. Então, eu estava doido para comer um frango daquele e chamei o Tuma. O Tuma era o delegado na época. Eu falei para o Tuma, olha, nós queremos encomendar frango, vai buscar frango para nós. Ou seja, aí o Tuma traz o médico. E o médico falou, olha, vocês não podem comer. Vocês vão tomar meio copo de suco de mamão, de vitamina de mamão. Amanhã vocês vão tomar um copo, depois vocês vão voltar a comer normal. Eu estou dizendo isso para lembrar vocês que eu estou sentindo que vocês estão com sede de democracia. Vocês estão com sede de participação. Porque vocês sabem que a gente não pode fazer tudo de única vez ou fazer tudo numa única hora só. Vocês sabem que o nosso lema é união e reconstrução desse país. Porque nós pegamos esse país semi-destruídos. Semi-destruídos. A comissão de transição encontrou todas as áreas do governo muito fragilizada. Ou seja, para dar um exemplo, o funcionário público federal ficou 7 anos sem receber um aumento de salário. Só espero que não queira fazer greve agora para receber todo o atrasado, porque não é possível. A Polícia Federal, o último aumento que ela tinha recebido foi da Dilma Rousseff, 5%. Bom, a classe trabalhadora, a massa salarial caiu muito. Eu lembro que, quando eu estava na presidência, 95% dos acordos salariais feitos pelas categorias organizadas era com aumento real acima da inflação. Esse ano, me parece que nem 17% fez acordo ganhando alguma coisa acima da inflação. Então, caiu a massa salarial. Caiu a massa salarial do setor público e do setor privado. E mais ainda, inventaram a carteira profissional verde e amarela, que não serviu para nada. Criaram o trabalho intermitente, que não serviu para nada. E desmontaram todo o conjunto de direitos que a classe trabalhadora tinha conseguido construir desde 1943. Aqui, nesses dirigentes sindicais, ninguém quer voltar a construir a estrutura sindical tal como era. A pessoa sabe que tem que ter mudança. A pessoa sabe que o mundo do trabalho mudou, que é preciso a gente se modernizar, é preciso a gente se reinventar a nível de estrutura e é necessário a gente se reinventar na construção de uma nova relação entre capital e trabalho. É por isso que nós vamos criar uma comissão de negociação, sabe, primeiro com os sindicatos, com o governo, com os empresários, para a gente acabar com essa história de que o trabalhador trabalhar em aplicativo, ele é um microempreendedor. Ele não é um microempreendedor. Ele percebe que ele não é microempreendedor quando ele se machuca, quando ele fica doente, quando quebra a moto, quando quebra o carro. Ele começa a perceber que ele não tem nenhum sistema de seguridade social que garanta a ele no momento,
eu diria, de sofrimento, no momento de infortúnio. Então, o que é que nós queremos construir? Da mesma forma que nós construímos no outro mandato nosso. Nós queremos construir, junto com o movimento sindical, uma nova estrutura sindical. Nós queremos construir com vocês o estabelecimento dos novos direitos que nós queremos constituir numa economia totalmente diferente da economia dos anos 80. Eu estou falando dos anos 80 porque aqui eu estou vendo um monte de gente que foi dirigente sindical nos anos 80. E o que é que eu quero dizer com isso? É que o mundo do trabalho mudou muito. Mudou. O companheiro do Sindicato de São Paulo sabe, aquele sindicato tinha 400 mil metalúrgicos, hoje eu não sei se tem 200. São Bernardo tinha 100 e não sei quanto, hoje tem 60. E assim valeu para todas as categorias. O que cresceu? O que cresceu foi o chamado trabalho avulso, o trabalho por conta própria, bico. No meu tempo era chamado biscate. O que o cara está fazendo? Está fazendo um biscate. O que o cara está fazendo? Está fazendo um bico. Ora, nós não queremos que o trabalhador seja um eterno fazedor de bico. Nós queremos que o trabalhador tenha direitos garantidos quando ele entra para trabalhar e que ele tenha um sistema de seguridade social que o proteja no momento de desgraça na vida de todos nós que acontece. Então, o que nós queremos? Ao invés da gente fazer por medida provisória apenas, ao invés de fazer, sabe, por uma vontade do presidente da República, nós vamos ter que construir. Porque se a gente construir junto, fica mais difícil desmanchar. Vocês perceberam que eles desmancharam quase todas as coisas que nós fizemos durante os nossos 13 anos de mandato. E é preciso que vocês, trabalhadores, compreendam uma coisa. Nós precisamos voltar para dentro da fábrica, para o local de trabalho, para dentro dos bancos, para que o povo trabalhador sinta nos dirigentes sindicais os seus verdadeiros representantes. Eu queria contar para vocês uma história minha pessoal. Eu já contei muitas vezes, mas eu vou contar outra vez. Quando eu entrei no sindicato, habitualmente, o sindicato fazia um boletim convocando para uma assembleia. Se os trabalhadores não iam, não tinha importância nenhuma. O cara falava, não, nós convidamos, mas o trabalhador não veio. Alguns diziam, não veio porque está contente conosco, não veio porque está confiante na diretoria, ou não veio não sei para conta. A verdade é que o trabalhador só vai ao sindicato quando ele está convencido que a ida dele ao sindicato vai definir alguma coisa. Qual foi a razão da gente ter criado o tal do novo sindicalismo em 78? É que a gente não convocava mais assembleia no sindicato, a gente ia fazer assembleia no local de trabalho, a gente ia fazer assembleia na porta de fábrica, que era para o trabalhador saber que era o sindicato que tinha que ir até ele e não ele ir até o sindicato. Essa é a coisa que eu acho que nós temos que fazer para que a gente volte a ter a representatividade extraordinária que o movimento sindical sempre teve. E isso eu sei que depende também do sindicato ter um pouco de recurso, porque tirar do sindicato o direito de decidir em assembleia, sabe, a contribuição do sindicato, é um crime que foi cometido contra vocês. É um crime que foi cometido dizendo que depois ia arrumar. E não arrumou, né, Paulinho? Não arrumou. Porque essa gente, na verdade, acha que o mundo moderno não precisa de sindicato. E a democracia, quanto mais séria, mais ela precisa de sindicato forte, organizado, para bem representar os interesses dos trabalhadores. Então, companheiros, nós vamos cuidar disso. E vamos trabalhar como parceiro, onde vocês não tenham nenhuma cisma de dizer aquilo que vocês pensam, e a gente também não tem nenhuma cisma de dizer aquilo que a gente pode ou aquilo que a gente não pode fazer. Vocês sabem que nós começamos a governar antes de tomar posse, porque o governo que estava aí, ele fez um orçamento que não dava sequer para cumprir aquilo que ele tinha prometido durante o processo eleitoral. Foi a primeira vez na história do Brasil
que um candidato ganha as eleições e começa a governar antes de tomar posse. E eu, obviamente, que agradeço aos deputados, aos senadores, que votaram a PEC para permitir que a gente pudesse começar a trabalhar e pagar os nossos compromissos. Nós só vamos ter o nosso orçamento em 2024, porque nós vamos ter que construí-lo agora em 2023. E eu tenho certeza, companheiro, que nós vamos cumprir cada coisa que eu prometi na minha campanha. Não houve e não haverá outra razão de eu estar aqui se não for para a gente melhorar a vida do povo trabalhador, acabar com a fome nesse país e permitir que as pessoas vivam como cidadão. Será difícil? É difícil. Mas muita gente achou que era impossível eu votar à presidência da República. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Porque eu tinha certeza que os acusadores estavam mentindo. E pude provar isso. Quando tentaram me convencer que era bom tentar fazer um acordo para mim voltar para casa com a tornozeleira, eu disse, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade e não coloco tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E foi graças a essa teimosia e graças à ajuda de milhares de companheiros que ficaram na porta da Polícia Federal gritando bom dia, boa tarde, boa noite, presidente, durante 580 dias. E foi graças à coragem do povo brasileiro que eu estou aqui hoje, no Palácio do Planalto, presidindo este país outra vez. E isso eu devo à coragem de vocês, porque foi a eleição mais difícil que eu participei na minha vida, a mais difícil. Foi a eleição que mais o adversário utilizou dinheiro. Eu posso dizer para vocês que se juntar, desde a proclamação da República por Floriano Peixoto, sabe, até a minha eleição, se juntar todas as campanhas, não se gastou metade do que o genocida gastou na campanha para não deixar a gente voltar. E uma parte do dinheiro foi gasto para contar mentiras, porque o Brasil não estava habituado a essa quantidade de mentiras, essa quantidade de inverdades contadas 24 horas por dia. E vocês são responsáveis de eu estar aqui. Portanto, companheiros e companheiras, vocês sabem que eu sou grato e sei reconhecer aquilo que as pessoas fizeram para garantir a nossa vitória. E vocês perceberam que eles não se contentaram. Depois da nossa posse maravilhosa, a posse mais emocionante que esse país já conheceu, depois de uma negra catadora de papel colocar a faixa no meu pescoço, eles esperaram uma semana e tentaram dar um golpe. Porque o que houve aqui foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe por gente preparada. Eu não sei se o presidente ou se o ex-presidente mandou. O que eu sei é que ele tem culpa porque ele passou 4 anos instigando o povo a ter ódio, mentindo para a sociedade brasileira e instigando que o povo tinha que estar armado para poder garantir a democracia. A democracia a gente não garante com arma. A democracia a gente garante com cultura, a gente garante com livro, a gente garante com debate, a gente garante com educação, a gente garante com comida, a gente garante com emprego. Porque não adianta falar em democracia para o povo se ele fala, eu quero saber quem é que vai me dar comida, quem vai botar um prato de comida na minha mesa de manhã, de tarde e de noite. Quem vai colocar um emprego para mim poder trazer comida para minha casa trabalhando, porque o povo não gosta de viver de favor. O povo gosta de viver às custas do seu trabalho, do seu esforço, do seu sacrifício. E é isso que o Estado brasileiro tem que ter preocupação de fazer. Então, nós vamos brigar para fazer isso. E vocês sabem que nós temos que construir as vitórias, porque nós temos 513 deputados.
E você sabe que todo o setor chamado progressista tem minoria. Mas nós conseguimos construir uma maioria para votar a PEC. E é possível que a gente consiga construir uma maioria para a gente fazer as mudanças que nós precisamos fazer nesse país. Para isso é preciso muita conversa, é preciso muitas palavras, é preciso muita gente disposta a fazer isso, para que a gente consiga construir e fazer as mudanças que nós precisamos. Uma outra mudança que eu quero fazer, e vou dizer para vocês agora, é no imposto de renda. Nesse país, quem paga imposto de renda de verdade é quem tem olerite de pagamento, porque é descontado no pagamento e a gente não tem como não pagar. Mas a verdade é que o pobre hoje, que ganha 3 mil reais, proporcionalmente, ele paga mais do que alguém que ganha 100 mil reais. Ele paga, até porque quem ganha muito paga pouco. Porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda. Somente o trabalhador, que trabalha o mês inteiro, faz 30 horas extra para tirar o dinheiro do aluguel, chega na hora de receber o pagamento, o imposto de renda comeu. E os meus companheiros sabem que eu tenho uma briga com economistas do PT, que é o seguinte, vocês sabem que o pessoal fala assim para mim, Lula, se a gente fizer isenção até 5 mil reais, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até 6 mil reais. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Vamos diminuir. É necessário uma briga? É necessário uma briga, é necessário muito convencimento no Congresso Nacional, é necessário muita organização da sociedade, é necessário. Então vocês têm que saber que nós temos que fazer isso. Vocês têm que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. Eu, como presidente, pessoal, Lula não poderia estar falando isso. Mas eu só posso falar porque eu sou presidente. Se eu não fosse, eu não estava nem aqui. Porque se fosse outro presidente, não me chamava para vir aqui. Então, é o seguinte, eu fui eleito para fazer coisas melhor do que eu fiz da outra vez. E eu vou brigar para fazer. Eu vou brigar para fazer porque eu prometi durante a campanha que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Obviamente que isenção de imposto e aumento de imposto é de lei. A gente não pode fazer no grito, ou na vontade, ou no microfone. A gente tem que construir. E nós vamos construir isso. Vamos começar a fazer uma reforma tributária. Eu ainda semana gostei do Haddad dar uma declaração de que nós vamos fazer a reforma tributária no primeiro semestre. Para isso é preciso muita discussão. E é preciso que vocês aprendam a fazer muita pressão. Muita pressão. Senão a gente não ganha isso. Você tem que fazer pressão em cima do governo. Porque se vocês não fizerem pressão, a gente pensa que vocês estão gostando. Eu quero que vocês saibam, eu vou dizer uma coisa que eu dizia muito da outra vez. Não tenho nenhuma preocupação de falar, porra, nós não podemos pressionar porque o Lula é o presidente. Não, é exatamente porque o Lula é presidente que vocês têm que fazer pressão. Porque com outro presidente vocês não conseguem fazer pressão porque a borracha bate muito forte. Vocês sabem disso. Então, companheiros, nós estamos conversando um novo tempo. Esta comissão que nós montamos é para que vocês possam discutir bravamente aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer do aumento do salário mínimo, porque nós já provamos que é possível a gente aumentar o mínimo acima da inflação, e o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído. Porque nesse país, o PIB já cresceu 14% ao ano e o trabalhador ficou mais pobre.
Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. Então, o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. A economia subiu, o povo que ganha salário mínimo vai ter um aumento equivalente ao PIB. É isso que a gente tem que fazer para a gente melhorar esse país. Esse país não pode continuar sendo eternamente um país emergente, um país em via de desenvolvimento. Esse país precisa dar uma chance a nós mesmos, uma chance de nos transformar num país desenvolvido. E eu vou garantir para vocês uma coisa, essa é a razão pela qual eu estou aqui. Estou aqui para a gente reconstruir a nossa imagem no exterior. Já agora, domingo eu vou na Argentina, dia 10 eu vou nos Estados Unidos, em março eu vou na China, já vamos receber aqui a Alemanha e a França, e nós vamos fazer com que o Brasil vire protagonista internacional outra vez e respeitado. Bem, então, gente, deixa eu terminar dizendo para vocês que se eu quiser acabar com a fome no Brasil, eu tenho que dar direito de vocês comerem. Então, eu quero que vocês compreendam que o que nós estamos fazendo é apenas o começo de uma nova era. Nada está pronto, nada está acabado. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, eu estou fazendo um convite para que o movimento sindical brasileiro, representando os trabalhadores brasileiros, ajude o governo a construir uma nova relação entre capital e trabalho e uma nova relação de direitos para o povo trabalhador brasileiro, porque nós merecemos ser tratados com respeito e com justiça. Por isso, queridos companheiros, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero que vocês saibam que vocês têm aqui, não um mero presidente da República, vocês têm aqui um sindicalista que virou presidente da República do Brasil por conta de vocês. Um abraço, gente. E cobre do Marinho. O Marinho foi colocado no ministério para fazer o que tem que ser feito. A novidade é que o Mancha está de gravata aqui, ó. Parabéns. Gente, um abraço, obrigado. Presidente, vou tirar uma com as centrais de pé aqui. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do... Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o encontro do presidente